Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend e hoje finalmente eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do intercomunicador Lexin G2, tá? Esse intercomunicador que chegou faz um tempo aqui para mim e se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no card, eu vou deixar para vocês o unboxing dele, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre intercomunicador. E depois que eu falar sobre o Lexin, eu quero falar um pouquinho sobre dicas para você melhorar o som e problemas que acontecem e as perguntas que as pessoas mais fazem para mim nos meus vídeos de intercomunicador. Bom, voltando um pouquinho no tempo, né? Meu primeiro intercomunicador foi da marca Fredcom. Ele era um intercomunicador que tinha FM e na época ele não se conectava com outras marcas e eu andava muito com outras pessoas e eu vivia a ilusão de que eu tinha que ter um comunicador que se conectava com outros para poder falar com as pessoas na estrada. Outro ponto que ele não tinha era o assistente de voz, né? Ou Siri, ou do Google, enfim, ele não conseguia para fazer ligação, o que hoje eu acho bastante útil, né? Vendi esse intercomunicador e comprei esse carinha aqui, que é o Lexin B4 FM. Bom, por que eu comprei o Lexin B4 FM? Porque em todas FM Pro, tá? Quando eu comprei primeiro foi o Lexin B4 FM, depois saiu o Lexin B4 FM Pro e o último foi o Lexin B4 FM X, que é igual o Pro, mas virou X, tá? Só isso que mudou. E por que eu comprei esse carinha aqui? Porque em todos os reviews que eu assistia fora do Brasil, esse intercomunicador estava sempre entre os top 10. Então eu pensei, bom, alguma coisa ele deve ter de bom e acabei comprando e instalando no meu capacete. Fiquei com esse carinha por quase 1 ano e meio, 2 anos com ele. E há um tempo atrás eu caí e ele bateu no chão, né? Então no que ele bateu no chão ele começou a ficar estranho porque eu bati com a cabeça no chão e em cima dele. E daí eu pensei, bom, eu acho que está na hora de comprar um outro, porque ele começou a ficar estranho. Daí a Lexin tinha acabado de lançar esse aqui, que é o Lexin G2, né? Por que eu comprei esse intercomunicador? Primeiro, custo-benefício, achei o preço dele muito bom e ele se comunicava com esse aqui, né? Que é o que minha esposa usava. Bom, comprei, ele chegou, não fui taxado, fiz o unboxing dele, inclusive, se você não viu, tem o vídeo aí no meu canal para você ver, e comecei a testar junto com esse carinha. Nesse meio tempo, a minha esposa quebrou essa parte de trás do intercomunicador dela. E aí, eu pensei, bom, o que eu vou fazer, né? Quebrou, não encaixava mais, é o corpo, então na hora de tirar ela acabou forçando. Fui lá e comprei outro. Por quê? Porque eu gostei bastante dele. Primeiro, né? Qual a diferença entre esse aqui e esse? Primeiro, o Lexin B4 FM, ele é mais completo do que o G2. O que ele tem a mais? Primeiro, você e o garupa, ou seu coleguinha na outra moto, enfim, conseguem ouvir a mesma playlist, tá? Então você coloca a sua playlist no Spotify e o seu garupa consegue ouvir a mesma playlist. Porém, quando vocês conversam, a música é pausada, tá? Então vocês não conseguem ouvir música e conversar ao mesmo tempo. Segundo ponto em que ele se difere é que você consegue gravar 6 estações de rádio nesse intercomunicador, coisa que aqui você não consegue. Então, basicamente, essas são as diferenças, tá bom? Então, agora falando mais do Lexin G2, o que eu achei dele e também por que eu comprei. Na viagem que eu fiz para o Uruguai, eu comprei a mais um kit que vem microfone e alto-falante para o Lexin B4 FM Pro. Por quê? É sempre importante você ter em viagens longas um kit extra, porque se você tiver um problema, você para de falar com a outra pessoa. Então, como eu já havia comprado, não fazia sentido eu comprar outra marca, porque o Lexin G2 utiliza os mesmos microfones do B4 FM, tá? Então, por isso que para mim não fazia o menor sentido. O que eu gostei deles? Então, pontos positivos desse aparelho. Primeiro ponto positivo, essa questão do botão grande,
né? Eu vou mostrar para vocês agora quais são as funções dos botões. E eu achei bastante fácil de usar. Vamos lá, falando das funções. Para você ligar o aparelho, você aperta esse botão aqui. Então você mantém pressionado e você liga o aparelho, tá bom? Para você ativar o assistente de voz ou do iPhone ou do Android, você aperta 2 vezes esse botão. Então você apertou 2 vezes, ele vai ativar o assistente de voz. Caso você queira ligar o rádio, você mantém esses 2 botões de cima apertados. Ele liga o rádio. Depois disso, você usa esse botão aqui para diminuir e esse botão aqui para aumentar, ou então apertando 2 vezes, você muda de estação, tá? Esse botão de trás serve para você fazer a comunicação com o outro. Então você aperta aqui e você fala com a outra pessoa. Simples assim, né? Ele tem uma entrada só, USB tipo C para carregar e para você fazer para ligar no capacete, né? Então tem uma entrada. A bateria dura muito, muito. Eu diria para você que entre 8 e 10 horas você não vai ter problema de bateria. Então, os pontos positivos: facilidade de utilização, ele é bastante simples e também a bateria dura muito, né? Outra coisa que eu gostei foi o encaixe que mudou. Então é um encaixe muito fácil. Você vem com 2 tipos de suporte. Então você tem o suporte com o clipe e você tem o suporte de colar no capacete, tá? Como mostrado no vídeo anterior, você pode trocar essa parte aqui. Esse aqui é o da minha esposa, ele é rosa. Se você quiser, tem verde, azul, branco, enfim, tem várias cores. E esses são os pontos positivos. Falando do que eu não gostei, eu tive uma questão com o Waze em notificação em radares. Mesmo o meu Waze estando com as notificações desligadas, a hora que aparece um radar e que eu estou acima da velocidade da via, se eu estou ouvindo música, somente rádio, ele desliga o rádio. Tá? Então, isso somente com o Waze, nessa situação e só com o rádio. Tá bom? Então esse é o ponto negativo que eu tenho para falar do aparelho. Acredito que isso possa ser resolvido em breve com uma atualização do aparelho e inclusive eu já conversei com o pessoal da Lexin a respeito, né? E eu estou mantendo contato com eles a respeito disso, tá bom? Então, resumo desse aparelho: custo-benefício, a facilidade de você utilizar mesmo com luva, coisa que com o B4 FM é um pouquinho mais difícil, por causa do tamanho do botão, são botões pequenos, né? E o design, gostei bastante do aparelho, tá? Falando do som, né? O som, ele é bastante alto, né? Então gostei muito do som. Acredito que o som ficou melhor do que o B4 FM, né? Esse aqui é um aparelho mais novo, então foi lançado no ano passado, tá bom? Então, velocidade acima de 100 por hora, 110 por hora, 120, ele vai funcionar tranquilamente, tá? Então é um aparelho que eu recomendo para vocês. Você consegue com esse aparelho se conectar com vários outros intercomunicadores, Egeias, Wixin, Food Sports, enfim, você consegue se conectar com várias outras marcas, você não vai ter problema com ele. Ah, mas ele funciona com o aparelho XYZ? Gente, eu não consegui testar com vários aparelhos, mas ele tem um pareamento universal, tá bom? Isso é importante. Bom, falado sobre o aparelho, lembrando que já tomei chuva com ele, né? Então o tamanho dele é super pequeno. Deixa eu mostrar para vocês qual é o tamanho dele. Ele tem aí 9 centímetros, nem 9 centímetros. Tá? Então ele é um aparelho bem bonitinho, gostei muito, super bem construído. Se você comprar, você não vai passar sufoco. Ah, você não consegue escutar música e conversar ao mesmo tempo. Você não consegue escutar notificação do Waze e conversar ao mesmo tempo. E muito menos ouvir rádio e conversar ao mesmo tempo. Tá? Você não consegue isso com esse aparelho. Com qual aparelho você consegue? Recentemente foi lançado o Lexin GTX, mas tomem cuidado, que é o 2023.
o GTX 2023, hoje ele é o top de linha da Lexin. Lembrando que hoje você compra o GTX pelo mesmo preço do B4FM, em torno aí de R$800 o par, tá? No GTX você consegue ouvir música do Spotify ou da rádio e conversar ao mesmo tempo, né? Então ele é o aparelho mais completo de todos aí. Então se forem comprar, tomem cuidado. E eu não fui taxado, tá bom? Dica para vocês, tá com medo de ser taxado? Compra com uma unidade, que nem eu comprei, tá vendo aqui, ó? Single pack, compra com uma unidade, passa 2 dias ou 3 dias, ou mesmo você pode comprar na conta do seu filho ou da sua esposa, compra o outro, porque de repente pode taxa um só e o outro passa, né? Então é uma dica que eu dou para vocês aí, até porque o valor fica mais baixo. Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito das perguntas que eu recebo a respeito de intercomunicador, tá, pessoal? As pessoas têm costume, acho que a pergunta campeã é: eu comprei o meu e o som é muito baixo. Para você que acompanha o meu canal, já deve ter visto que eu fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou reforçar com vocês, tá? Caso você não tenha visto esse vídeo, dá uma olhada aí nos vídeos do canal, você vai encontrar como melhorar o som do intercomunicador. Bom, primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre o alto-falante. Os aparelhos, eles vêm assim. Vem o fone, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, dessa forma aqui, tá vendo? O que eu recomendo para que vocês façam? Tirem essa parte aqui, ó. E instalem no capacete somente isso aqui. Tem muita gente que fala assim: no meu capacete não coube, ou ficou muito gordinho, ou o som ficou ruim. Isso aqui é o tamanho ideal de muito capacete, tá? Então você faz o quê? Coloca uma dupla facezinha aqui atrás e cola atrás do seu capacete. Então, essa é a dica que eu dou. Segundo ponto, e que eu já falei no outro vídeo, alguns capacetes, eu vou dar o exemplo, o Verso da LS2. Se você instalar isso aqui exatamente no buraco do fone, o que vai acontecer? O fone vai ficar mais para trás. Então você vai falar assim: o som é ruim. Para que o som fique bom, ele tem que estar próximo do teu canal auditivo. Então é importante o seguinte: coloca o dedo aqui e tenta colocar ele aqui, olha, no capacete, de forma que ele fique bem na frente do teu ouvido. Eu garanto para vocês que o som vai melhorar muito, tá? Então, se você fizer isso, você vai perceber que em alguns casos, você vai ter que, às vezes, ultrapassar um pouquinho do buraco que tem ali, você vai ter que fazer uma adaptação, porque nem sempre o buraco do capacete, ele está alinhado com o teu ouvido. Então, faça o alinhamento do alto-falante com o seu ouvido, tá? Isso é muito importante. Segunda coisa que influencia demais no som é o capacete. Eu tenho um Shark Evoline e tenho um capacete aberto LS2 Verso. O som é completamente diferente dentro de um capacete do outro, tá, pessoal? Então, isso é uma outra coisa. Por quê? Você tem a acústica do casco. Então, dependendo do casco, o som ele reverbera de forma diferente lá dentro. Então, ele bate de forma diferente. Então, isso vai dar diferença. Outro ponto importante é que existem alguns celulares que, por mais que você aumente no intercomunicador, às vezes no celular o som está baixo. Então é importante você verificar se o som do seu celular está no máximo. Então aumenta o som do teu celular no máximo e depois você vai mexer no teu intercomunicador. Fazendo isso, pessoal, eu garanto para vocês que não importa a marca, a grande maioria dos fones vai te atender. Não estou falando dessa marca, mas a grande maioria vai te atender. Eu já tive Food Sports V6S, é um fone que eu recomendo para todo mundo e que se você instalar direitinho, ele também vai funcionar muito bem, tá? Que mais que me perguntam? A 120 km por hora ele funciona? Sim, funciona, desde que ele esteja instalado da forma correta, né? Então você precisa deixar ele bem instalado, como eu acabei de mostrar para você, principalmente na questão do som.
Vai dar diferença? Vai, porque a 120 km por hora, o vento que bate no teu capacete e até que entra no teu capacete é diferente do vento a 80 km por hora, né? Então vai dar uma diferença, é óbvio. Esse aparelho se comunica com o Cardo, com o Sena, com o XYZ? Gente, eu não fiz o teste com vários aparelhos, tá? Então ele se conecta com a maioria dos aparelhos, lembrando que o Bluetooth dele é 5.1 ou 5.2, se eu não me engano. É um Bluetooth moderno, deixa eu ver se tem aqui na caixa, 5.0. Então é um Bluetooth super moderno e que vai se conectar aí com vários tipos de aparelho. Você consegue conectar com quantas pessoas? Até 6 pessoas, não conversando ao mesmo tempo. Aparelhos que conversam ao mesmo tempo, eu conheço o V8, que é uma tecnologia bastante antiga, para mim é um aparelho bem caro, eu não compraria, mas me parece que ele faz com que você consiga conversar com até 6 pessoas ou 8 pessoas ao mesmo tempo. Esse aqui se conecta com 6 pessoas falando em tempos diferentes. Quilômetros, né? Quantos quilômetros ele vai? 2 quilômetros de distância? Mentira. Não existe intercomunicador que vai pegar 2 quilômetros de distância. Pelo menos desses que são vendidos aí no AliExpress, isso não existe, isso é mentira, tá? Não se iluda. Eu tô falando aí que 50 metros, 100 metros, se você tiver num campo bem aberto, tá? Então, vai funcionar para você falar em grupo, pessoas que andam próximas, ou então com o seu garupa que está colado em você. Outra pergunta que já me fizeram é: eu consigo conversar se o meu Bluetooth do celular estiver desligado? Sim, você consegue conversar com uma outra pessoa e você não precisa ter um celular. Então, independente de ter um celular, você vai conversar do mesmo jeito. Para que serve o celular? Para você atender chamada. Ah, outra coisa importante, né? Como eu falei, aqui no botão no X também, você atende e desliga a chamada nesse botãozinho aqui, tá? Então, você não precisa de celular nenhum para conversar com a outra pessoa. Você só precisa do celular para atender chamada e para você usar o assistente de voz, por exemplo, ouvir Spotify, aí sim você vai precisar. Bom, estou olhando aqui algumas outras perguntas. Bom, GTX 2023, pessoa dizendo que comprou e não taxou. O aparelho usa os dados móveis para conversar com outra pessoa? Como eu disse, não vai usar, não vai interferir em nada. Você pode até desligar, colocar teu celular em modo avião, que não vai ter problema nenhum, tá? Outra coisa que já me disseram, eu comprei um modelo X e depois de X tempo deu problema. Comprei um modelo Y, depois de outro tempo deu problema. Gente, assim, todos os aparelhos eletrônicos, todos os produtos podem apresentar algum problema. Tem gente que compra uma moto e a moto dá problema, né? Então não existe um aparelho que não esteja aí, que seja livre de dar um problema. Agora, é importante você ver a questão do uso também, né? Tive um inscrito que disse o seguinte: olha, o aparelho não funciona para assistente de voz do iPhone. Gente, é assim, o celular ele tem muitas configurações, notificação, pareamento, várias coisas do tipo. Muitas vezes não é o intercomunicador, muitas vezes é você que não soube configurar o teu celular. Eu mesmo sou um exemplo. Para eu conseguir ativar o assistente de voz no Android foi um problema, né? Eu tenho um Samsung Galaxy S e qual foi o problema? O Google pedia que eu deixasse o meu celular desbloqueado para eu poder usar o assistente de voz, para eu poder fazer uma ligação. Ou seja, qual o sentido de eu estar andando, tentar ligar para alguém e aí eu não consigo, eu tenho que desbloquear o celular. Aí eu acabei conseguindo configurar usando o assistente do Samsung. Então tem essas questões de configuração que você precisa aprender e mexer. Então muitas vezes o problema não é intercomunicador, muitas vezes o problema é você, tá bom? Dá para ouvir a voz do Waze, dá para ouvir a voz, né, do GPS? Sim, você consegue ouvir também. Mas eu consigo ouvir ao mesmo tempo o Spotify e a voz do Waze? Aí vai depender do modelo, né? Mas é aquilo, você tem que saber o que é melhor para você naquele momento. Então vale a pena você
linkar, né, o que é mais importante, ou então você usar o seu celular na frente, olhar no celular e não precisar do assistente, enfim, tá? Então, pega o aparelho, usa, faz teste, mexe, tenta entender, porque às vezes o problema não é o aparelho, e sim a configuração do seu celular. Bom, pessoal, era isso, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, mande mensagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do B4FM, do G2 e do GTX 2023, tá? Caso você queira comprar, entra no link e você vai ser direcionado direto lá para o AliExpress. De novo, tem dúvida? Pergunta. Eu não consigo responder todas as perguntas, porque eu também não entendo de absolutamente todos os aparelhos, mas sempre que eu puder, eu vou fazer o possível para trazer aí uma resposta para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Valeu, até a próxima.